Rádio Mensagem da Cruz passa a apresentar Vale de Baca, um testemunho de fé e fidelidade a Deus em meio à adversidade. Começa agora aqui em nossa programação Vale de Baca, com Maristela Gandra. Olá, queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuando aqui na nossa leitura do Vale de Baca e estamos aqui discorrendo, sobre a forma que Deus nos preparou para o ministério, como veio a nossa chamada, a nossa vocação, até chegarmos onde estamos hoje como missionários itinerantes há 9 anos. Então aqui está um momento que Deus vai aos poucos, desconstruindo a nossa vida financeira e ao mesmo tempo nos ensinando a dependência total dele. Quando entreguei meu trabalho ao Senhor e passei a me dedicar em tempo integral no cuidado das vidas que diariamente chegavam, como disse acima, estávamos tranquilos, pois Ariston ganhava muito bem. Até que 3 meses depois de ter encerrado minha carreira, a distribuidora na qual ele trabalhava fecha o setor na nossa região. A crise no país estava em avanço acelerado e nossa região foi extremamente afetada. Ariston estava desempregado e nossa fé sendo provada mais uma vez. Contudo, descansamos e confiamos em Deus, porque Ele já havia nos permitido passar por isso e nada nos faltou. Prova dessa verdade é que em menos de 1 mês, um amigo do Ariston, do tempo da empresa L'Oréal, da cidade de São Paulo, entra em contato com ele e na conversa de relembrar os bons tempos, surge a oportunidade do Ariston trabalhar com a mesma linha de produtos para cabelos que o amigo representava. Era uma porta que o Senhor estava abrindo, mas não seria fácil e não foi, pois era uma linha não muito conhecida no Brasil, mas como era de excelência em qualidade, Ariston encarou o desafio e começando do zero foi vencendo um dia por vez. Pode ser que por ele ser bem renomado nas vendas e ter construído ao longo dos anos bons relacionamentos de confiança e integridade com os clientes há mais de 15 anos na L'Oréal, muitos amigos clientes migraram para a nova linha de produtos que representa até os dias de hoje. Até mesmo porque a crise também afetou, como nunca antes visto, este setor, fazendo com que os donos dos salões optassem por uma linha profissional que fosse tão boa quanto, porém com um preço melhor. E foi exatamente isso que Deus colocou nas mãos do Ariston, a Prime Pro Extreme. No final do ano de 2017, estávamos em missão na cidade de Uberlândia e por 3 semanas pregamos todos os dias em várias denominações. Naquele momento, pela primeira vez, Deus nos ordena a sermos, a partir dali, o alvo principal do nosso ministério. Ou seja, passamos de abençoadores financeiros a sermos abençoados pela venda dos nossos livros e as ofertas que as igrejas também nos davam. E desde aquele momento, o Espírito Santo nos ensinou a não ter nenhuma expectativa nas igrejas em relação ao nosso sustento. E graças a Deus por isso. Como nunca cobramos e nem estipulamos nenhum valor de oferta, continuamos livres para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, pregar aquilo não que o ouvinte quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar, E Deus tem preservado o nosso coração íntegro em meio ao degradante cenário do mercado da fé, que segue eminente, corrompendo homens e mulheres que um dia já nos foram exemplos de fidelidade a Deus. Mas foi nesta missão de novembro de 2017 que Ariston passou mais uma vez pelo crisol de Deus. Ele tem aguentado um rojão há muitos anos e o corpo desta vez gritou. Dentro de uma das igrejas onde ministrávamos, Ariston começou a passar mal. Tudo indicava que era infarto. Fomos para o hospital e o infarto foi descartado. Foi medicado e liberado. Pelos próximos dias, os sintomas seriam cada vez piores.
e depois de 3 entradas no pronto-socorro e por fim uma consulta com um especialista, ele foi diagnosticado com síndrome do pânico. E com isso o Senhor nos permitiu viver experiências extraordinárias na batalha pela fé, na pregação do verdadeiro evangelho, enfrentando juntos esse tão difícil diagnóstico. O inimigo tentou impedir a obra, pois sabia do quanto eu preciso do Ariston ao meu lado. Ir para o combate sem ele e deixar o enfermo foi um grande desafio, uma vez que o tema revelado pelo Espírito Santo para aquela missão em Uberlândia e Patrocínio foi a fé que vence o mundo. Foi exatamente nessa fé vitoriosa que suportamos com alegria no Espírito tudo que estava proposto por nosso Pai. Muitas vidas foram curadas na alma, no corpo e no espírito pelo poder do Evangelho. As experiências vividas naquela missão revelaram o quanto é lindo o reino de Deus, manifestado no corpo de Cristo através do amor, da comunhão, da generosidade, da intercessão e do apoio de irmãos que foram como anjos. Agradecemos a estes anjos que nos ajudaram a realizar esta obra. Na ocasião, citar nomes certamente fará com que eu venha cometer erros ao esquecer outros que foram fiéis na oração por nossas vidas. Mas peça ao Pai, que vê no secreto, que reverta em paz e alegria, saúde e fé fortalecida para cada um que se dispôs a lutar conosco na missão no árido Vale de Baca. E aí eu estou dentro do contexto, do capítulo 5, Alicerçados na Rocha, um cenário sobre a nossa vida e como Deus foi estabelecendo na nossa vida, a vontade dele, como as coisas foram acontecendo, a nossa vida profissional, financeira e nosso chamado ministerial, da forma que Deus foi conduzindo tudo, essa transição de independentes financeiramente, passando a ser dependentes ministerialmente. O Senhor nos tornou uma família sacerdotal, não porque nós queríamos, mas foi a vontade dele. E tudo foi mudando na nossa vida profissional. Em 2017, está ocorrendo aqui no livro, nós estamos aqui dentro desse momento em Uberlândia. Foi o ano que acabou nossas reservas financeiras, e Ariston, como provedor, como homem responsável, pai de família, isso o preocupou bastante. Já havia um desgaste muito grande e ele então acontece a síndrome do pânico. Deus ensinando através da síndrome do pânico que Ariston não tinha o controle nem do ar que ele respirava, quanto mais da vida, E Deus foi curando Ariston através da síndrome, através das crises de pânico. E isso foi um momento muito importante para nós, foi algo libertador na nossa vida, na vida do Ariston, porque a partir dali, em 2017, nós seríamos nós mesmos alvos, da oferta que igrejas nos dão deliberadamente, que nós não cobramos, nós não estipulamos valor, e também da venda dos nossos livros, porque até então 100% era doado, para a obra missionária. E agora nós estávamos passando a ser abençoados, pelo nosso próprio trabalho ministerial. Então aqui eu faço um agradecimento, às pessoas que fizeram parte desse momento em 2017, porque nós não conseguiríamos vencer esses momentos sozinhos. Então Deus levantou anjos, para segurar as cordas e para nos sustentar em oração, em amor, em cuidados. E aqui eu falo aqui na página 144. Agradeço a Luana, a Sara, o Lincoln, a Lena, papai, irmãos e familiares meus e do Ariston. E também agradeço aos queridos Elaine e Mazine, um casal maravilhoso e hospitaleiro que nos hospedou por 11 dias, que não mediu esforços para cuidar de nós dois, que lutou as nossas lutas, sofreu conosco, viveu e experimentou dos milagres diários do sobrenatural de Deus. Nossa gratidão pela Marielle, o instrumento do Pai na cidade de Uberlândia,
que se permitiu ser usada e ser parte deste projeto divino de cura e maturidade de fé cristã, sendo que ela mesma tem sido curada a cada dia em meio a tantas adversidades e provações. Ela é uma revelação de como Deus age em seu reino, chamando as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias, um exemplo para as nossas vidas. Também nos sentimos agraciados e cuidados pelo nosso querido pastor Paulo César, da Igreja Presbiteriana do Cariru, que de longe nos pastoreou, sendo um bálsamo em nossas feridas e dor, convocando um exército de intercessores em nossa igreja para estar na brecha enquanto saqueávamos as almas doentes pelo câncer do pecado e da falsa fé. Ao casal Paulo e Efigênia, enviados por Deus através do pastor Paulo, que sem sabermos seriam usados de forma extraordinária para nos ajudar. Fomos surpreendidos com a providência de Deus, do Deus do antes. Nossa gratidão aos peregrinos do Vale de Baca, que estão conosco em todo o tempo, em toda a missão, sempre orando, nos aconselhando, nos consolando e nos fortalecendo. A Igreja dos Haitianos, onde estivemos pela segunda vez. Estes irmãos nos ensinam a amar mais a Cristo, nos ensinam o que é o reino de Deus. De todas as igrejas, a mais pobre, todavia a mais rica, a que mais nos revelou a glória de Deus, a que fez nossos corações queimarem de amor pelo reino invisível, definitivamente um reino que não é deste mundo. Desta missão em especial, retornamos para casa amando mais a Jesus e a sua igreja, mais maduros e conscientes que o cerco vai fechar. As batalhas aumentarão, maiores impedimentos surgirão, porém, estamos seguros nas promessas grandiosas e preciosas do Senhor, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Testemunho parte do que vivemos nesta missão para fortalecê-los nesta fé que vence tudo, que vence o mundo. Com o enfrentamento diário da doença, Alisson foi aprendendo a descansar verdadeiramente na paternidade de Deus. O bem forjado na vida dele produziu um Ariston mais inteiro, seguro e pleno. A síndrome do pânico veio como um mecanismo de cura, veio da ação direta da graça de Deus e o ensinou o que é ser um filho dependente, sem autonomia da própria vida. Da mesma forma que digo que o câncer me curou, Alisson também está curado na sua fé e literalmente curado de toda a crise de ansiedade. Ressalto que quando foi diagnosticado, pela fé, ele pediu para não ser curado, até que o propósito daquela doença na vida dele fosse alcançado. E foi, para a glória de Deus. Prova disso é como nunca antes, hoje estamos em uma das mais difíceis fases da nossa vida financeira, mas nunca em tempo algum fomos tão felizes. Nada nos falta. Temos mais que o necessário, uma casa de milagres e experiências reais que tem nos marcado profundamente. Conhecemos de fato o Deus Pai em quem professamos a nossa fé. Abre aspas. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Fecha aspas. Filipenses capítulo 4, de 11 a 13. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa ser isso na sua vida também. Não o Deus da provisão, mas a própria provisão. Deus é a própria provisão. Nele nós temos tudo. Nós temos mais que o necessário. Nada nos falta. Que possamos aprender esse segredo da felicidade, que é o contentamento. Cristo é suficiente. Que vocês possam descansar em Deus, queridos. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Abraço e até a próxima, se Deus quiser. Você acabou de ouvir mais um áudio leitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição.
Convido você a adquirir o seu exemplar entrando em contato conosco pelo WhatsApp 31 985 26 8508. Nós enviamos para todo o Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Obrigada. A Rádio Mensagem da Cruz apresentou Vale de Baca com Maristela Gandra.